A Justiça decretou a prisão preventiva de Matheus França Campos, de 32 anos, suspeito de matar a mãe, a professora Tatiana Bonfim França. Soraya Tatiana Bonfim França. A gente vai agora conversar ao vivo com o repórter Giovanni Rodrigues, que traz mais detalhes sobre esse caso extremamente triste que chocou todo mundo de Belo Horizonte no fim de semana. Boa tarde, Giovanni. Muito boa tarde André e Janaína. Olha, a prisão preventiva de Matheus foi decretada domingo pela juíza Juliana Beretta Kirsch. Os detalhes que levaram a essa decisão não foram divulgados e, segundo o Fórum de Belo Horizonte, o processo tramita em segredo de justiça. Matheus foi preso na tarde da última sexta-feira, 5 dias após o corpo da mãe, a professora Tatiana Bonfim França, ser encontrado perto de um viaduto em Vespasiano, região metropolitana de Belo Horizonte. Olha, de acordo com a delegada responsável pelo caso, Ana Paula de Oliveira Rodrigues, Matheus confessou que enforcou a mãe durante uma discussão por questões financeiras. Olha que situação, hein? E após ela questioná-lo por estar sem dinheiro. Vamos acompanhar. Quem foi preso, né, foi o suspeito, que é filho da vítima, e a suspeição recai em decorrência de todas essas investigações, e para a proteção das diligências que estão sendo realizadas, o resguardo de tudo aquilo que tem sido feito, fez-se necessária a prisão neste momento. E, inclusive, né, ele confessou os fatos nessa ocasião. E as investigações apontam que ele estava com dívidas causadas por jogos de casas de apostas e tinha feito um empréstimo consignado. A polícia ainda informou que Matheus agiu sozinho. Ele contou que colocou o corpo no porta-malas do carro dela e o deixou perto do viaduto, simulando um crime sexual para não ter tido como suspeito. Ele agiu sozinho, não tem aí nenhuma outra pessoa envolvida nessa cena até o momento. E teria sido aí discussões, né, que teriam uma discussão acalorada nesse dia, na verdade no dia 18, né, que foi na sexta-feira. Foi quando houve uma discussão acalorada entre eles por questões financeiras, já que ele se encontrava com muitas dívidas e, em razão disso, ele afirma que estava atordoado com tudo isso, participava de jogos na internet, né, de apostas. Então, assim, são questões que levaram a um colapso financeiro dele. E esse colapso estaria causando aí diversas discussões entre eles, e ele alega que teve um surto no momento, e esse surto, em decorrência do que evoluiu a discussão, ele acabou ocasionando. E Matheus, ele foi exonerado do cargo de assessor na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Governo de Minas, a SEDESE, após seu envolvimento no caso. Em nota, a Secretaria informou que a investigação não tem relação com a Secretaria e que não compactua com crimes, desvios de conduta ou irregularidades cometidas por seus servidores. O governador Romeu Zema também se posicionou em suas redes sociais, parabenizando a polícia pela prisão do suspeito. Matheus está no Centro de Remanejamento Gameleira, que é o Ceresp, mas teve um pedido de transferência realizado por sua defesa, após sofrer ameaças de morte no Ceresp Gameleira. De acordo com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, a Sejusp, ainda não há previsão de mudança de unidade. Janaína e André, com vocês. Obrigada, Giovanni. E olha só, gente, sobre como o vício em jogos de aposta online afeta, né, o psicológico das pessoas. Usando esse caso do filho que matou a mãe por envolvimento e dívidas nesses jogos, nós vamos conversar agora com a médica com foco na saúde mental da mulher e pós-graduada em psiquiatria, a doutora Jaqueline da Mata. Doutora Jaqueline, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Vocês?
A doutora Jaqueline, que está numa videochamada conosco, bem-vinda. E, doutora Jaqueline, a gente sabe que não tem justificativa, né, obviamente, para a pessoa chegar até a morte, a matar a própria mãe. Mas existe algum indício de que ela já vai sofrer já vai cometer esse crime, doutora? Não, o vício, né, em apostas online, ele é parecido com o vício em drogas também. Só falando um pouquinho para contextualizar, né? Como drogas, álcool e outras drogas, outras substâncias. Então, leva a uma grande impulsividade. Então, a pessoa, o vício passa a comprometer os relacionamentos, levando a endividamento. Então, não justifica, né? Não estou querendo aqui, mas pode ser, né? Como foi mostrado aí na reportagem, o gatilho, né? Todo esse endividamento que ele se envolveu, tudo isso que a pessoa começa, às vezes, jogando poucas quantidades e vai crescendo e vai se endividando. Então, é bem complicado, requer tratamento médico, né, o vício, né, procurar ajuda médica também, isso é super importante. Ô, doutora, como é que é? Porque quando a gente pensa numa drogadição, me desculpa, uma pessoa que se torna um adicto, seja dependência química de entorpecente, dependência química do álcool, você tem uma substância externa que afeta seu corpo internamente, né, modifica a composição química do seu corpo e faz com que essa pessoa busque uma dependência. Como é que é essa questão de um jogo online, um vício num jogar, um vício em qualquer outra atitude que não tenha um componente químico, como é que ele faz modificar alguma coisa internamente na gente para que essa pessoa não consiga sair dessa situação, doutor? E também vai atuar nos mesmos circuitos do que as drogas, né, atuam com o álcool, né, como você deu o exemplo, atua, que são circuitos de recompensa do cérebro, que está envolvida ali a dopamina, que é uma substância envolvida no prazer. Então, assim, a pessoa joga ali, às vezes, mesmo pequenas quantidades, começa ali, né, ganha. Aquilo dá uma descarga de dopamina, né, uma sensação de prazer, e pelo jogo ter essa imprevisibilidade, uma hora ganha, outra hora perde, isso aí vai aumentando ainda mais a questão, vai viciando mais viciante ainda, sabe? Então, vão atuar nesses mesmos circuitos e também inibe a função cerebral, assim, que é a nossa função executiva de inibitória, assim, de inibir esses comportamentos mais impulsivos. Então, também, então, vai atuando nas duas áreas. E, doutora... Não pode falar. Desculpa. Pode concluir seu Não, pensamento. Não, pode perguntar, Janaína. Esse, obviamente, foi um crime horrível, né? Um crime hediondo. Isso abre um alerta para toda a população relacionado a esse tipo de vício que é dos jogos online? Sim, porque às vezes a pessoa começa de forma recreativa, vamos dizer assim, né? Para uma brincadeira, vou jogar ali, tem um pouquinho de dinheiro, vou jogar ali, e acha que está imune a ficar viciada, né? Você nunca sabe se você vai ter ali a predisposição, porque às vezes tem pessoas que têm mais predisposição a ficar viciadas, né? Como tem predisposição a ficar viciadas em drogas, né? Sejam as lícitas ou as ilícitas. Então, assim, você não sabe. Então, às vezes você pode começar com uma brincadeira, jogando, mas aquilo vai tomando conta da sua vida, vai te tomando horas. Então, antes jogava só uma vez ao dia e depois quer jogar mais de uma vez. E é difícil porque a pessoa tem o tempo inteiro ali no próprio celular, a mão ali, a droga, né? Vamos dizer, essa droga, assim, né? Esse jogo tá ali disponível 24 horas por dia para ela, a qualquer momento. Então, é bem complexo, assim, e requer ajuda médica, tratamento psiquiátrico, às vezes, dependendo do uso de medicação também, pode ser necessário também, em alguns casos. Doutora Jaqueline da Mata, muito obrigado pela sua participação aqui no Rede Notícia. Uma boa semana para a senhora. Obrigada para vocês também. Prazer participar.